Fala rapaziada, como vocês estão? Saudade de vocês. Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem, tá? Felizes, né? Se divertindo aí, aprontando todas, mas também se organizando para os estudos, tá bom? Muita saudade de vocês mesmo, trocar ideia com vocês, brigar com vocês também, né? Tudo faz parte, certo? Aí vocês estão sentindo falta do colégio, falta da rotina, mas faz parte aí, tá? Ou não, né? Ou não, né? Estão aí no bem bom, no aconchego do lar, né? Mas vamos lá, vamos seguir em frente, tá bom? Então, galera, isso aqui é uma parte extremamente importante, que na verdade é uma continuidade, né, do que a gente veio falando ao longo, né, das últimas aulas, sobretudo, né, nas aulas de semana passada, tá legal? A gente vai falar sobre dois grandes momentos, tá bom? A gente vai falar sobre a primeira grande crise do capitalismo, que tem seu início ali, né, na década de 1870, bacana, e depois a gente vai caminhar até nós falarmos um pouquinho sobre a crise de 29 e a grande depressão dos anos 30, que é visto como o momento, né, mais agudo, a depressão mais forte da história do capitalismo, bacana, certo? Obviamente, né, sempre você tem a tendência de fazer comparativos com hoje, né? Muitas pessoas falam, né, a crise de 29, né, era a maior crise até a atual crise, né? Aquela crise que tem a sua explosão ali a partir de 2008, e até então, né, nós temos processos de oscilações, momentos que a economia parece, né, tá caminhando para uma recuperação, certo? Momentos onde você tem um processo, né, de estagnação e até mesmo, né, de avanço das problemáticas, avanço do processo recessivo, tá legal? Fazendo curvas, né, econômicas. Alguns economistas chamam de curvas de V, curvas de W. Rômulo, como assim, ó? A economia pode funcionar em termos de V, né? Então, onde você tem uma queda, depois você tem um aumento, né? Em M, bacana, né? W, certo? U, beleza? É comum, né, a gente analisar textos, análises, né, econômicas, e apresentando que dentro de um ciclo longo, né, de crise do capitalismo, você tem vários, né, momentos diferentes. E justamente a economia vai apresentando, né, essas variações que parecem letras, e por isso que se utiliza, né, de tais letras para você identificar momentos, né, avanços e retrocessos dentro de um período, né, de recuperação econômica ou até de aprofundamento de uma crise. Tá legal? Então, guardando as devidas proporções, né, alguns falam o seguinte: caramba, a economia, né, hoje está pior que a de 29. Então, galera, isso é uma questão complexa, porque você vai comparar dados, né, e dados você precisa preservar o contexto histórico. Bacana? Então, o que eu quero dizer com isso? Fazendo o comparativo do ontem com hoje, guardando as devidas, né, relações, entre eles o processo inflacionário, né, os mecanismos que atingem o aprofundamento, a crise de 29 ainda é considerada a maior crise da história do capitalismo, tá legal? Rômulo, vai continuar sendo? Aí eu não sei, não cabe, né, às ciências humanas essa análise. As ciências humanas sempre pensam da seguinte forma: ou foi ou é, tá legal? Embora as análises, né, as projeções sejam extremamente importantes, até mesmo como fator de orientação das políticas públicas. Tranquilo? Então, serão esses dois tópicos aqui que a gente vai debruçar sobre eles, tá legal? Certo? Então a gente vai retomar esse quadro, né, que nós estudamos, tá? Mais precisamente esse aqui, ó, foi o último quadro que eu mostrei para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre ele e a gente vai pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente vai falar justamente desse contexto aqui e a gente vai falar desse contexto aqui, tá legal? Rômulo, e esse contexto a partir da pós-Segunda Guerra Mundial? Então, esse contexto pós-Segunda Guerra Mundial vai ser um contexto que a gente vai estar trabalhando, né, no capítulo 2. Então, no capítulo 2, a gente vai estar trabalhando esse período, ó. Vou até anotar aqui para vocês, tá? Então, nós temos aqui, ó, aqui a gente vai falar no capítulo, beleza? Capítulo 2, tá legal? Bacana, então a gente vai dedicar a esse momento aqui, que é considerada a primeira grande depressão do capitalismo, e aqui, que é considerada até hoje o maior processo, né, o maior período depressivo da história do capitalismo, tá legal? A gente vai falar um pouquinho sobre esse momento aqui e um pouquinho sobre esse momento, certo? Bacana? Então, para o vídeo não ficar longo, né, isso foi só uma pequena introdução para você se organizar, para você lembrar, né, da onde a gente parou e tal, para você se posicionar aí.
para a gente poder dar prosseguimento nas aulas, tá legal? Certo? Então a gente continua aí no próximo vídeo falando sobre a primeira grande crise do capitalismo, a crise, né, dos anos 1870, tá bom? Aqui por hora, beijo para vocês, beijão.